Prezados irmãos, boa noite. Iniciamos nesse momento mais um Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira, situada em Alegrete, Rio Grande do Sul. Para tanto, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Maior, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, aos nossos protetores individuais e às falanges amigas que nos assistem nesta noite, para que possamos receber os fluidos e bênçãos que necessitamos e que solicitamos. O Evangelho desta noite ainda é do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, a finalização do subtítulo Causa anteriores das aflições, itens 8, 9 e 10. As aflições podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta o homem a reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não devemos crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo indique a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem toda prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a um certo grau de elevação e, no obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso quanto mais rude haja sido a luta. Tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece de nada de mal haverem trazido de suas precedentes existências, e que sofre com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impele o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscado voluntariamente, antes que imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade, até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos ditosos. São como os passageiros de um navio onde há infectados, aos quais se reveda o acesso à cidade e que a porta, até que se hajam curado. Mediante as diversas existências corpóreas é que os espíritos se vão
expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e deve alegrar-se à ideia de sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então, irmãos, esse Evangelho, que traz como título Bem-aventurado os aflitos, num primeiro momento, até para aqueles que não seguem a doutrina, parece estranho que Cristo tenha dito bem-aventurado sofrer aflições, mas reconhecemos que, enquanto espíritos imperfeitos que somos, precisamos passar, como o próprio Evangelho coloca, por meio de provas e expiações para podermos evoluir. É necessário que reconheçamos que não estamos nesse mundo a passeio. Nós estamos aqui a trabalho, muito trabalho, visando o nosso melhoramento enquanto espíritos eternos que somos. E como fazemos parte da grande família universal do melhoramento e evolução coletiva, principalmente evolução moral, uma vez que a evolução científica e tecnológica, nós, terráqueos, já estamos começando a avançar. E nessa estada aqui na Terra, em que muitos estamos expiando as faltas de nossas encarnações anteriores, como o Evangelho coloca, submetidos a uma prova, então devemos fazer o nosso dever de casa de melhor maneira possível, sob pena de termos que voltar em condições semelhantes para recomeçar. Procuremos suportar a dor, procuremos errar menos possível, ser resignados, reconhecer o nosso semelhante que também tem falhas como nós, aceitá-lo enquanto pessoa que é, enfim, para que possamos evoluir. Devemos ter sempre o exemplo do Cristo, que nada fez de maldade e tudo sofreu, em nome do amor a Deus e ao próximo, seus filhos. Com esta interpretação, passamos à segunda parte dos nossos trabalhos, fazendo os nossos agradecimentos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos encarnados e com possibilidade de sairmos vitoriosos na escala evolutiva. Agradecer pelo alimento, quando os tantos não possuem nada para nutrir o corpo físico, nosso santuário terrestre. Agradecer pela nossa casa, pela presença de nossa família, amigos e até de nossos inimigos, que são eles que nos fazem, principalmente, reconhecer o quanto temos que crescer enquanto espírito encarnado. Agradecer pelo ar que respiramos, a água que solvemos, os quais nos trazem as energias salutares da vida. Agradecer pelo ambiente em que estamos inseridos e que precisamos cuidar. Vamos também solicitar aos bons amigos e iluminados espíritos que derramem fluidos benéficos sobre todos aqueles que estiverem necessitando, quer sejam eles encarnados ou desencarnados, que visitem os lares dos nossos familiares, conhecidos, amigos e até desconhecidos, retirando todas as negatividades, fazendo uma limpeza espiritual.
que atendam os doentes do corpo e da alma nos diversos lugares onde se encontram. Que as energias do amor sejam superiores às emanações negativas de todos nós encarnados. Que essas energias sejam purificadas e, com isso, as energias do planeta sejam melhoradas, principalmente nesse momento em que passamos por essa pandemia e que certamente solicitamos estar nesse momento encarnados aqui na Terra. Que Deus, em sua infinita bondade e amor, nos dê forças para continuarmos essa luta. E, se não for assim, encarnado, que possamos aceitar o nosso desencarne como uma forma de evoluir. Vamos pedir, como eternos que somos pedintes, que Ele tenha piedade e que nos atenda, derramando sobre nós fluidos de paz, de tranquilidade, de saúde, que a sua luz se faça em cada célula do nosso corpo, que essa energia do amor, que flui naturalmente, bastando que a nossa consciência esteja em liberdade dos conceitos terrestres que nós criamos e que nós possamos entender que somos menores que um grão de areia e que precisamos desta energia universal salutar para continuar a nossa caminhada rumo a Ti, Senhor. Que os bons amigos espirituais, que os nossos protetores individuais tenham piedade de nossas fraquezas e estejam sempre conosco. Que Jesus Cristo nos abençoe e nos proteja. Que assim seja, Senhor.